Já tá? Não, tem que perguntar de volta. A gente voltou então, não voltou com todo mundo, acho que já estava praticamente tudo respondido. Então o que tinha na outra pergunta era a hidroxicloroquina, né? Então talvez a pessoa que fez a pergunta não estava presente quando eu a respondi. Então, então a cloroquina não tem nenhum benefício, nem adulto, nem criança, nenhum trabalho demonstrou esse benefício. A outra pergunta que havia a outra pergunta que havia era asma e Covid. Não tem como diferenciar uma crise de asma desencadeada pelo coronavírus ou por qualquer outro vírus, mas a conduta terapêutica é a mesma. E volto a insistir, quem tem asma mantém a medicação, mantém as bombinhas, se usa corticoide inalado, pode manter, pode usá-lo. Então não tem como diferenciar o Covid. Foi falado de um oxímetro, o aparelhinho SNUSA, da fraldinha do bebê. Eu tenho muito pouca experiência, mas a experiência que a gente tem com o oxímetro de pulso, e eu vi o comentário que não funcionou muito bem. O oxímetro de pulso, a temperatura tem que estar com uma mão higienizada, a extremidade tem que estar aquecida, e talvez assim que não funcionou muito bem, talvez seja a marca do aparelho, tá bom? Sempre vejam ao comprar qualquer aparelho, vejam se tem o selo do Inmetro ou não. Tem que haver o selo do Inmetro, e havendo o selo do Inmetro vocês têm. Mas assim, as pessoas que têm interesse em comprar, eu recomendo muito a marca GTEC, que é uma marca confiável de vários aparelhos médicos, domiciliares ou não. Isso a gente tem uma boa experiência, mas existem também várias outras marcas confiáveis, mas vejam se tem o selo do Inmetro, tá bom? A Raquel aqui, então quem tinha pergunta ou quem tem mais perguntas a fazer, por favor, fiquem à vontade em fazê-las. Eu estou lendo aqui, não é pergunta, mas comentou da ivermectina. Então, a ivermectina trata sarna, ivermectina trata vermes, tá bom? A ivermectina não tem nenhuma comprovação do efeito profilático, nenhum trabalho. Então, como eu comentei, como a gente está numa pandemia que não existe nenhuma comprovação de nenhum medicamento, se tem e totalmente válido a tentativa. Mas para colocar isso na nossa prática diária, a gente tem que ter um pouquinho de ciência, tá? E se conhece o material, se conhece a literatura e a evidência de ivermectina, de anita, de hidroxicloroquina é praticamente nula no seu benefício. Então não tem indicação nenhuma de usar nenhum medicamento, muito mais profilático, tá? A melhor profilaxia que existe para você se proteger da Covid-19 é o isolamento. Tá? Então a gente sabe que agora, por exemplo, eu estou vendo que a maioria das pessoas aqui são de Curitiba, a gente viu o resultado, Curitiba ainda é uma das capitais com menor incidência, mas nós estamos numa fase muito perigosa, e o número que a gente sempre tem que ver da Covid-19 são leitos de UTI. Então a gente vê que o número de casos pode ter aumentado um pouco, porque estão se testando mais pessoas, mas veja internações e veja leitos de UTI. Se tiver com poucos leitos de UTI, em internações, a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? E cuidar. Então, é uma doença que não tem tratamento específico. A dexametasona não trata, a dexametasona só faz reduzir mortalidade, mas já é um grande ganho. Vai reduzir a mortalidade das pessoas que estão internadas precisando de oxigênio. Então, volto a comentar que 20% das pessoas que estão com oxigênio numa enfermaria vai morrer uma a cada 5 a menos. E quando o paciente está no respirador UTI, aí diminui a mortalidade em 33%, que é um resultado fantástico. Então, não existe tratamento medicamentoso, mas existem condutas. O tratamento, então, vamos lá, não tem tratamento específico, não tem um leito de hospital para todo mundo e não tem vacinas. As vacinas todo mundo está trabalhando, existe, nunca houve na vida vários consórcios, vários laboratórios, vários centros mundiais compartilhando resultados. Mas a chance de nós termos uma vacina esse ano é muito pequena, vai ser assim uma exceção, 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 exceção. Então, a vacina esse ano no Brasil, a gente tem que trabalhar com a realidade que não vai haver. Se nós conseguirmos ter a vacina para o ano que vem, isso vai ser um grande benefício, tá? E essa vacina provavelmente, com certeza, vai ser pública devido à mortalidade. Todos os países vão ter que bancar essa vacina, mas assim, o tratamento é
isolamento. Fiquem em casa, não saiam, só saiam o essencial. A gente vê em Curitiba ainda absurdos que você não consegue entender. Por exemplo, eu moro aqui perto do Parque Barigui. As poucas vezes que eu saio, que eu vou levar alimentos à minha mãe, alguma coisa assim, a gente vê que o Parque Barigui não está fechado. O que acontece é o estacionamento do Parque Barigui está fechado. Então, a gente tem que se conscientizar. E o médico é o grande formador de opinião. Então eu acho que o médico é a pessoa que tem que dar exemplo. E a gente vê muitas vezes que mesmo a classe médica não está dando exemplo. Eu vejo médicos na rua, eu tenho colegas meus que continuam em prática esportiva em academias, alguma coisa assim. Então a gente tem que se conscientizar que é um quadro extremamente grave. Que doença nós convivemos até agora no mundo, que o Brasil teve 1 milhão de casos e nós estamos aí com uma mortalidade de 5%. 50 mil pessoas já morreram. Tá? Eu vi que tinha, doutor, meu bebê teve uma pneumonia, fez exame da Covid e não saiu ainda. A pneumonia é um agravante da Covid, hoje ele tem 15 dias, está bem, graças a Deus. Você não botou pergunta, acho que você fez um comentário, desculpe, eu não consegui ler o nome, mas pelo que eu entendi, você fala que o teu filho, eu não consegui ver a data dele, se você puder me sinalizar com a data, é que ele fez uma pneumonia e essa pneumonia foi por Covid, tá bom? Então, ele fez um quadro de pneumonia. Se ele fez pneumonia, você deve ter consultado um pediatra. O pediatra escutou. Volto a afirmar que pneumonia é um diagnóstico clínico. Não se deve fazer raio-x de tórax em pneumonia de rotina. E um outro acontecimento que estava acontecendo com a Covid, como a Covid tem um padrão de lesão pulmonar característico, mais em adultos também, estava se fazendo tomografia de rotina. Então, chegava uma pessoa com suspeita de Covid, com a suspeita da Covid e se fazia tomografia para ver um padrão tomográfico. Não se faz tomografia como critério diagnóstico da Covid-19 em crianças, tá bom? E não deve ser feito também em adultos. O que se faz é toda pessoa que tiver Covid-19, que precisou suplementação de oxigênio, precisa receber oxigênio no hospital, essa pessoa sim deve fazer tomografia, porque pode ter lesão e eles podem se antecipar na oferta de oxigênio. Tá? Então, se o teu filho fez uma pneumonia, fez a Covid, fez pneumonia, o médico escutou um som no pulmãozinho dele que falou que é pneumonia, ou então o médico fez o raio-x. A chance dele ter uma complicação é a mesma chance de alguém que fez a Covid e não teve complicações. Então, o que eu quero dizer para você é que assim, ele fez Covid e fez pneumonia. A evolução dele vai ser a mesma coisa que uma criança que fez a Covid com pequenos sintomas, com gripe. Então, ele fez a pneumonia, uma pneumonia que tratou em casa, provavelmente, ou ela fez uma gripe. A evolução vai ser a mesma. O grande cuidado que a gente tem que ter em crianças, e todo mundo coloca que criança o quadro é benigno, é benigno, é benigno. Nenhuma doença que mata 50 mil a gente pode dizer que é benigna. Então, a chance de uma criança pegar, por exemplo, nós temos 1 milhão de casos no Brasil. A estimativa de crianças é 2%. Então, se eu pegar 2% de 1 milhão, vai dar quanto? 20 mil, né? 10% é 100 mil, 20 mil. Então, nós devemos ter no Brasil, se a incidência é 2%, 20 mil crianças com Covid-19. Dessas 20 mil, em torno de 5% a 10% precisa internar. Então, vamos lá, de 1.000 a 2.000 crianças internam. E dessas 1.000 a 2.000 que internam, 10%, 100 a 200 crianças vão ter quadros mais graves. O que a gravidade da Covid-19 em crianças não vem na fase aguda. A gente vê que em adultos, o que está acontecendo? O adulto ele faz o quadro viral agora, daqui uma semana ele está no hospital, ele pode estar no respirador. A criança, a maioria das vezes, o que acontece? A criança vai ter o quadro e algumas crianças têm complicação tardia, de 2 a 6 semanas, depois que ela fez a Covid-19 com mais ou menos sintomas, essa criança ela pode ter uma complicação que a maioria dos pediatras, assim a mídia divulgou, teve um número de casos muito grandes e uma publicação muito grande há um mês, que é aquela doença inflamatória multissistêmica em crianças que confundiu com aquela vasculite chamada doença de Kawasaki. Então, hoje está saindo, várias publicações estão saindo, mas diminuiu um pouquinho o número de casos. Então, a grande complicação em criança que nós temos que ficar atentos e orientar os familiares é o seguinte: se teu filho fez Covid, ou então, vamos imaginar, houve a pergunta, eu não lembro de quem, que o marido estava com Covid positivo, IgM e IgG, e tem a criança. Como não tem motivo de fazer o teste na criança,
Pode ser que essa criança seja Covid positiva, só que ela é oligossintomática ou tem poucos sintomas. 2 a 6 semanas. Se uma criança que teve um contato com um familiar positivo ou uma criança que teve a Covid-19, 2 a 6 semanas, ela volta a ter febre alta, 3, 4 dias de febre. Ela volta a ter uma prostração, astenia, fica jogada na cama, no sofá. E ela começa a ter sintomas intestinais. Náusea, vômito e diarreias. Dor abdominal, náusea, vômito e diarreia. Esses são os sintomas que são sinal de alerta para essa doença inflamatória. Essa doença inflamatória tem uma mortalidade 20 vezes maior, é uma doença grave, lesa principalmente o coração da criança. Adultos a gente vê que a grande lesão é o coração, é o pulmão, mas em crianças é o coração. Então, qualquer criança que teve um contato positivo em casa, ou ficou doente, ou começa com febre alta, febre, 3, 4 dias, com diarreia, vômito, dor abdominal, esse é um quadro grave. Essa é uma avaliação emergencial, tá bom? Então, essa criança tem que ser triada para ver se ela não tem essa complicação, porque muitas dessas crianças, quase que 90%, faz uma infecção aguda do coração, que a gente chama de miocardite aguda, e ela pode ir a óbito. A característica dessa lesão é que essas crianças vão para a UTI, a mortalidade daí é maior do que a Covid, mas com tratamento adequado, a resolução são 4, 6, 7 dias de UTI, o teu filho está de volta em casa. Então, sempre que houver um familiar positivo ou algum doente, assintomático, qualquer criança que comece com febre, com dor abdominal, náusea e vômito, e geralmente não tem, é uma criança, a faixa etária que domina é uma criança de 8, 10, 12 anos. Como ficarão as crianças e as escolas, de acordo com a sua opinião? Bem, Isabelle, a volta à escola, você sabe, Isabelle, que está uma briga, né? A briga mundial é o seguinte, os países que houve o retorno às escolas, não houve um aumento do número de casos. Então não houve isso. Então a gente está vendo Taiwan, Nova Zelândia, Austrália. Então esses países que já estão voltando a atividades presenciais não está tendo aumento. Existe uma mobilização muito grande. O grande problema de escola que a gente vê, por exemplo, vamos discutir a América do Norte, um país rico. 30% das crianças, Isabelle, da América do Norte dependem da alimentação da escola. Então, com essa pandemia, 3 meses longe da escola, a avaliação nutricional, essas crianças estão passando fome, porque não tem como o governo, e tinha que ter, de disponibilizar. No Brasil, a mesma coisa. Então, a volta à escola vai ser muito individual, apesar da criança pegar em menos frequência do que o adulto, a Covid-19. Apesar da criança ter formas mais leves, o meu medo é essa criança trazer o vírus para casa e ele vai ter contato com adultos. E a gente sabe que até 5, 10% das crianças podem ter formas graves. As escolas vão ter que se preparar, as escolas vão ter que ter... Tem a grande discussão, eu não vou conseguir convencer, por exemplo, a Gi, você não vai conseguir convencer a Gi a ficar o dia inteiro na escola usando máscara, isso é inviável. Então, depende da idade da criança, as vans escolares vão ter que ser abolidas esse ano, ou então você vai ter que usar um espaço, um número de crianças na van bem menor, horários diferenciados na escola, entradas diferenciadas, aula dia sim, dia não. Mas o que eu comento é o seguinte, é muito individual. Aquelas crianças abaixo de 4 anos, quem tem filhos com crianças abaixo de 4 anos, tá bom? E que tem o privilégio de poder fazer a escolha, eu tenho a opção. Eu sou privilegiado, eu posso ficar com meu filho, eu posso pagar alguém para ficar com meu filho, disponibilizar um familiar para ficar com meu filho. E eu acho muito mais seguro que crianças abaixo de 4 anos, que a gente sabe que não tem condição de fazer distanciamento. Como é que eu vou pedir para uma criança ficar distante de 2 metros da outra criança? Impossível. Tá? Então, quem tem filho abaixo de 4 anos, onde a gente sabe que a escolinha é mais para brincar, e tem o privilégio de poder ficar, eu ficaria esse ano em casa, não levaria. As crianças acima de 4, 5 anos, aí ela está sendo alfabetizada, aí tem a importância de você ir para a escola, mas tomando todos os cuidados, tá? Horários diferenciados, as escolas vão se preparar, vão ter decretos, já tem determinações das sociedades médicas e educacionais do retorno. Por exemplo, como eu trabalho em universidade, a gente sabe que houve um decreto-lei, Isabelle, que toda atividade do ensino superior está proibida a atividade presencial até dezembro de 2020. Esse decreto foi assinado pelo ex-ministro da Educação agora, quarta-feira. Então, mas eu sei que ensino à distância é difícil, mas a escola abaixo de 4 anos é brincadeira. Então, a gente vai ter que voltar nas nossas atividades, as crianças vão voltar, vai diminuir, mas eu acho que está muito precoce em Curitiba. Curitiba estava uma previsão de segundo semestre, né? Julho, agosto,
julho e agosto a gente fazer o retorno, mas agora com esse piora de resultados, eu acho que vai ser revisto o calendário vacinal, mas vai ser muito individual, tá? Eu teria um pouquinho de receio de uma criança abaixo de 4 anos voltar à sua atividade. Eu tenho uma pergunta aqui de Gabri, deve ser Gabriela Castan. Gabri, quais os riscos para um bebê de 4 meses ao adquirir a Covid? Se a gente pegar, deve ser Gabriela, se não for, desculpe, Gabriela, se a gente pegar assim, a gente coloca grupos de risco. Como no adulto, quais são os fatores de risco aos adultos com Covid? Idade. A idade em adulto aqui no Brasil se usa erroneamente 60 anos, tá bom? Não que eu esteja me prometendo, eu tenho 60 anos e eu não me considero no grupo de risco. Não porque eu sou brasileiro e tenho histórico de atleta, porque 60 anos não tem nenhum risco a mais. Toda a literatura internacional põe 65 anos, tá? 60 anos foi assim, foi mais prático aqui na América Latina estratificar em 0 a 10, 10 a 20, mas é 65 anos. No adulto, Gabriela, quanto maior a idade, maior o risco. Na criança é o inverso, quanto menor a idade, maior o risco. Tá bom, Gabriela? Então, quando a gente vai ver as formas críticas, os pacientes, as poucas crianças que falecem, a mortalidade da Covid em criança é abaixo de 0,1%. Tá? Então, se é abaixo de 0,1%, nós vamos pegar aí a cada 100 crianças, a cada 1.000 crianças vai morrer uma ou duas. Mas a estatística perde o seu valor quando esse 1 ou 2 é um familiar nosso. Então, quando atinge familiar nosso, a gente joga fora a estatística. Na criança, quais são as crianças de risco para terem formas mais graves, como eu comentei? Aquelas crianças que têm exposição a tabaco, aquelas crianças que têm doença, diabetes, aquelas crianças que são obesas e aquelas crianças abaixo de 1 ano. Então, se eu fizer a estratificação assim como existe acima de 65 anos, o bebê abaixo de 1 ano tem um risco maior de ter formas mais graves que o nenê acima de 1 ano, de 5, 10, 12, 15, 18 anos. Mas isso não quer dizer nada. E se você tem um filho de 4 meses, você tem um filho de 4 anos, os cuidados que você vai ter com eles na sua residência, no seu domicílio, são os mesmos, tá bom? Se você mora em Curitiba e você estava fazendo isolamento, nessas próximas 2, 3 semanas o isolamento tem que ser mais radical ainda, porque nós estamos no pior momento. E Curitiba piorou, mudou da sua categoria porque houve o relaxamento. E mesmo Curitiba, que a gente acha que é uma cidade que tem um grau cultural maior, realmente tem, que tem, assim, é diferenciada. O isolamento feito no começo da pandemia, começo de abril, foi um isolamento voluntário, não houve nenhuma determinação da prefeitura. A gente viu o absurdo que a gente vê aqui em Curitiba, como eu comentei, Parque Barigui, o shopping abrir, é inconcebível um shopping estar aberto e um parque estar fechado, e baladas, restaurantes, bares, tá? Mas eu acho que com essa nova onda aí, com esses números, vai sensibilizar. Mas assim, o teu bebê tem 4 meses, ele fica dentro de casa, ele não tem contato com ninguém. As pessoas que saem de casa, saem estritamente necessário, tomem os cuidados quando voltarem para casa de retirar o sapato, deixar o sapato fora. Não deixe de passar um pouquinho de água sanitária diluída com água na sola do sapato, que é importante. Tire a roupa, tome banho, tome as precauções. E não vejo assim um problema maior com 4 meses. O problema do nenê de 4 meses é quando ele tem um familiar positivo. Então, quais são os cuidados que nós devemos tomar quando a gente tem um cuidado do familiar positivo? É impossível fazer um isolamento 100% quando você tem alguém dentro da sua casa. Eu sei que é impossível, tá? Então, isso é muito difícil. Tem alguns países que fizeram um dado que eu acho muito interessante, que a gente teria condições de fazer. Quando você tem alguém positivo, esse alguém positivo vai para um hotel. A gente sabe que todos os hotéis estão fechados, eles não estão recebendo nada, os hotéis fizeram esquema com o governo, com a prefeitura, e eu isolo essa pessoa, assim como você tem médicos. Tem vários médicos que, por segurança, estão pagando um preço caríssimo. Então, eu tenho vários colegas residentes e ex-alunos que eles estão em contato com a Covid-19, e o maior absurdo ainda, a gente vê, vocês viram aí na mídia, vários médicos sacrificando e vários médicos que optaram por segurança da sua família não voltarem para casa depois do trabalho. Então, tem médicos que estão 3 meses trabalhando em terapias intensivas, se expondo a risco, ficando doente e vendo morte todo dia e não conseguem ver seus familiares. E o pior, atraso de salário de residentes e atraso de salário de médicos. Essas pessoas deviam ter um bônus de 10, 20 vezes a mais o seu salário
E o que acontece absurdamente no nosso país, que essas pessoas que são os nossos verdadeiros heróis que estão em linha de frente, eles além de sacrificarem o valor, o preço emocional que eles estão pagando, está sendo absurdo e eles não recebem salário. O ideal seria o quê? Eu tenho alguém positivo, põe num hotel, num quarto de hotel. Completamente viável, dá para fazer isso aí. Então a prefeitura, eu acho que tem que começar a pensar nisso aí. Alguns estados estão pensando em fazer, que vai ser bom para o hotel, que vai ganhar um pouco do governo, vai ser bom para os familiares que não vão ter o contato, aquela angústia, vai ser bom para a pessoa doente que vai ficar com medo de contaminar, e você se isola 10 dias num quarto de hotel com uma pessoa servindo você, é muito mais seguro. Tá? Então, se tiver alguém positivo, quando você tem alguém positivo em casa, com teu bebê de 4 meses, evite o contato íntimo. Então, a pessoa que está positiva não vai pegar no colo o seu bebê, exceto se ele mama ao seio e você é a pessoa contaminada. As mães que amamentam e têm Covid-19 devem manter o aleitamento materno, tomando todas as precauções, tá bom? Já foi comprovada a passagem do Covid-19, do coronavírus pelo leite materno, mas numa quantidade muito pequena e com sintomas, não está contraindicado. Na China, o que eles faziam com mães Covid positivas? Parto cesáreo, isolava da mãe e não tomava leite materno. Não existe essa recomendação. Se a mãe está doente, deve amamentar com máscara, tomar todos os cuidados. Tá? Mas o seu bebê de 4 meses, se for alguém que não seja você, evitar o contato mais próximo com o rostinho dela. Isso aí várias vezes, várias pessoas estão perguntando, Estela, ele é algo que tipo sanguíneo A parece ser mais propenso a levar os pacientes à internação, a sua opinião? Então já vieram vários comentários, tá, Estela? Que quem tem sangue A pode ter formas mais graves e quem também, eu já vi também, e vários comentários, quem tem sangue A está mais resistente, tá? Olha, eu li bastante literatura, eu vejo muita literatura, eu ocupei a minha quarentena com literatura, de preparação disso aí, por prazer meu também, e eu não li nada cientificamente e com respaldo científico que o tipo de sangue é fator de risco, tá? Isso eu acredito que a mais mídia leiga, sai em alguns sites não médicos, o UOL, Folha de São Paulo, Estado, alguns comentários assim. Então não tem preocupação, tá bom? E mesmo porque, Estela, se você tem tipo sangue A, B ou O, você não vai mudar teu tipo de sangue. Então não importa a gente ficar sofrendo com uma coisa que você não vai poder mudar. Por exemplo, você tem sangue A, você não vai mudar. Então você não vai, assim, eu digo para você que o sangue A protege mais. Você não vai se expor se você tem sangue A. Então não tem nenhum respaldo científico do meu conhecimento, tá bom? Talvez eu não tenha lido nada, não tenha achado, mas eu desconheço literatura com qualidade que demonstre que qualquer tipo de sangue tem uma proteção maior ou menor. Eu tenho mais uma perguntinha, daí acho que a gente encerra. Crianças com quadros pulmonares como a minha, Melanie, asma, bronquite, seria prudente não enviar para a escola esse ano? Eu acho que não, Melanie, veja só, como eu comentei com você. Então, a tua filha tem asma, tá? Muitos pediatras falam bronquite, parece que bronquite é um eufemismo de asma, parece não é. Se eu falo para você, Melanie, tua filha tem bronquite, você fica tranquila, não fica preocupada. Mas se eu falo para você, tua filha tem asma, eu machuco você. O termo correto é asma, tá bom? Então veja só, a chance da tua filha ter uma crise de asma na escola, na creche, vai ser igual todos os anos. O que você vai fazer para proteger a sua filha, o fato dela estar, eu não sei a idade dela, mas que eu estou vendo ela no teu colo, hoje ela deve ter 2 a 3 anos. Então, se uma criança tem asma, o que você faz? Você vai ter que mandá-la para a escola, porque quais são os vírus que desencadeiam crise de asma? O vírus essencial respiratório e o rinovírus. A gente não tem vacina ao essencial respiratório e não tem vacina ao rinovírus. Ao influenza, sim. Então, o que você tem que fazer? Você pode levar, porque as crianças que têm asma, como eu comentei com você, têm uma proteção maior do que as crianças que não têm asma da forma do Covid-19. Eles têm menos formas mais graves, então você pode mandar. E a profilaxia para você proteger a sua filha de não ter tanta crise de asma, se ela realmente a tem durante o período escolar, o que é? Você seguir as orientações do seu pediatra, do seu pneumologista, de usar medicamentos profiláticos, você fazer vacina de gripe nela todos os anos, quem desencadeia, o influenza também é um vírus que desencadeia a crise de asma, faça a vacina, ambiente arejado, não tenha medo do Covid. O Covid se expressar como crise de asma é incomum. A manifestação pulmonar da Covid-19 é broncopneumonia e não crise de asma. Pode mandá-la com total segurança quanto ao Covid. Mas a vacina do influenza,
Há outro dado que você tem que vacinar, e eu acho que tinha uma pergunta, se eu não me engano, anterior da Rumiama, desculpe, sobre vacina de pneumonia. Todo mundo que tem condições, e eu vou aproveitar para responder também, ela me fez uma pergunta sobre a pneumonia, a vacina de pneumonia pública e privada. Então, leve a sua filha para a escola, vacine contra a gripe, faça a vacina de pneumonia. Então, uma das complicações de uma criança com crise de asma, ela pode complicar com pneumonia. Não é muito comum, mas ela pode complicar. Mas independente da criança ter asma ou não, a vacina de pneumonia, nós temos a vacina pública. Então, leve sua filha para a escola, se você não tiver condições de ficar com ela ou ela tiver mais do que 4 anos ou deixá-la com alguém de segurança, faça a vacina de influenza, faça a vacina de pneumonia e mantenha as orientações do seu pediatra, do seu pneumologista de medicamentos profiláticos ou não. Quanto à vacina de pneumonia, na rede pública nós temos uma vacina de pneumonia que é a vacina antipneumocócica chamada Pneumo 10. Existem mais de 20 tipos dessa bactéria, que é o Streptococcus pneumoniae, que é a principal bactéria que causa pneumonia em crianças. Existem mais de 10 tipos, de 20 tipos desse pneumococo. E a rede pública vacina contra 10 tipos desse pneumococo, que a gente chama de sorotipos desse pneumococo. Então, existe a gratuidade. Na rede privada, a proteção é contra 13 tipos. Então, não é que uma seja melhor que a outra. Uma vacina pública protege contra 10 tipos desse pneumococo e a privada protege contra 13 tipos. Então, uma é chamada Pneumo 10 e outra é chamada Pneumo 13. As famílias que têm condições, essa vacina custa em torno de R$220, R$260. Essa vacina tem condições, quem tiver condições de fazer, vale a pena você fazer a vacina, a Pneumo 13, porque você está protegendo contra 3 mais tipos dessa bactéria. E a gente vê que das crianças se complicam, então a gente vai ver pneumonia, tá, Melanie? Então, quando eu vejo pneumonia que interna, a grande maioria das pneumonias nós tratamos em casa, e algumas crianças que internam com pneumonia. O tipo de pneumococo que faz uma criança ter um quadro mais grave, muitas vezes são tipos desse pneumococo não protegidos pela vacina pública, e sim pela privada, que a gente chama lá do sorotipo 1, 10, 1, 16, 14 e 19A. Então, não é que seja melhor, ela tem uma cobertura maior do que a Prevenar 10. Então, quem tem condições de gastar aí R$250, sem dúvida é um grande investimento. Então, existe assim uma grande segurança que são as vacinas. E eu acho que a gente tem recurso financeiro para proporcionar lazer, uma boa escola, uma boa moradia e uma total saúde aos nossos filhos. Então, o que a gente vê muitas vezes no consultório, Melanie, é o seguinte: quanto famílias que têm condições e assim não fazem vacinas que não têm. O maior seguro que nós temos são os nossos filhos, nós temos que segurá-los da maior maneira possível. Então, quem tem condição, faça as vacinas de meningite B, faça a vacina de meningite ACWY e faça a vacina Prevenar 13. Essas são as 3 vacinas que não existem na rede pública. Por exemplo, fazendo uma correlação com a meningite pública é a meningite C. A meningite privada é a C acrescida da AWY. Tá? Então, as vacinas privadas devem ser feitas. O que eu vejo muitas vezes é o seguinte, a correlação que eu faço, que eu acho que eu convenço a família. A maioria de nós, do nosso nível social, a gente tem carro. A maioria de nós tem seguro do carro. Então, o absurdo que eu vejo, Melanie, é o seguinte: a pessoa vai no consultório, eu falo, você vai gastar para fazer todas as vacinas do seu filho, você vai gastar para fazer as vacinas que não existem na rede privada, na rede pública, você vai gastar R$2.000 para fazer as 2 doses da meningite B, as 3 doses da pneumonia e as 2 ou 1 dose da meningite ACWY. Aí você fala, nossa, doutor, é muito caro. Claro que é muito caro, mas daí eu faço a seguinte pergunta, eu falo, você tem carro? Tenho, tudo bem. Quanto você paga de seguro do seu carro? Ah, doutor Rubens, eu pago R$3.000. Então, o absurdo que eu vejo, Melanie, é o seguinte: muitas pessoas têm carro, a maioria de nós tem carro, a maioria de nós tem seguro. Então, a gente gasta no seguro de um carro, que é um bem que, se eu perdê-lo, eu vou substituí-lo, você gasta R$3.000, R$2.000 todo ano de um bem que, se você perder, você vai repor. Mas em criança, você não vai gastar R$2.000 para um bem que você nem imagina perder um filho. Se nós perdemos um filho por um motivo que não foi nosso, você vai destruir a tua vida. Mas se eu perco uma criança por pneumonia, sabendo que eu poderia ter feito uma vacina, que poderia ter evitado essa tragédia familiar, isso eu acho uma negligência. Então, o que eu comento, se você tem carro e gasta isso e não pode gastar na vacina, pare de pagar o seguro do seu carro 1 ano e faça a vacina dos seus filhos. Tá? Então, as vacinas privadas,
As vacinas que tem pública e privada, elas são de igual eficácia, só dá menos efeito colateral. Mas essas vacinas que eu comentei, meningite ACWY, meningite B e Prevenar pneumonia 13, elas não têm na rede pública, tá bom? Então, quem tiver condição, faça a maior blindagem que você possa dos bens mais importantes que nós temos na nossa vida, que são nossos filhos. Eu acho que não há mais perguntas. Criança com quadros pulmonares, tudo bem? Eu acho que se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente já está aqui há 1h30. Para mim, muito prazeroso conversar com vocês, tirar dúvidas de vocês. As pessoas que eu tenho o privilégio de ter como pacientes, clientes e amigos, devem ter notado que tudo que eu estou comentando com vocês aqui são dados que eu comento também em consulta, tá? Então, são variáveis que a gente põe em consulta. E hoje as mídias estão dando condições para a gente e talvez essas lives sirvam muito assim para a gente tirar um pouquinho da angústia, a gente ter um pouquinho mais de segurança e um pouquinho mais de atividade para quem está ficando mais tempo em casa, está produzindo em casa. Eu acho muito produtivo e eu acho que vocês devem ao máximo darem uma olhadinha nas mídias e tem muitas lives de profissionais muito bons, então a gente vê bastante coisa. Por exemplo, eu vi uma live de uma amiga da minha filha que é uma excelente ginecologista e obstetra, a doutora Luísa Sprung, sobre um tema fundamental que é a sexualidade na infância e na adolescência. Então a gente vê vários, a gente vê muita coisa não muito boa, mas vocês têm um nível para saber o que é bom, o que é ruim. Então procurem, cerquem de profissionais que vocês julgam que têm competência e sempre assistam às experiências dele. Aí você acha que passa o tempo e é uma interação que nos dá muito prazer e ocupa o nosso tempo. Eu estou programando fazer 1, 2 por semana, tá bom? Então a gente fez a primeira consulta do bebê, a gente fez a primeira consulta da gestante, hoje a gente está fazendo quando ia pronto-socorro, vamos programar semana que vem fazer problemas de consultório, mas a gente vê que foge do tema, tá? A gente conversou aqui muito mais sobre problemas do dia a dia do consultório e não só quando ia pronto atendimentos, tá bom? Mais uma vez, foi um grande prazer conversar com vocês. Espero que vocês fiquem bem. As pessoas do Brasil inteiro e principalmente Curitiba fiquem ao máximo em casa, tá bom? Cuidem-se porque nós estamos no pior momento e se a gente controlar um pouquinho agora, a gente vai conseguir retornar à nossa atividade o mais rápido possível, tá bom? Então, um grande abraço a todos e todas, espero que tenham um ótimo final de semana e se cuidem ao máximo possível, tá bom? Grande abraço a todos.